Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estamos começando mais um Flow Podcast. Bom, a gente tá com o Alexandre Frota aqui, deputado federal, né? Isso. Caralho. Hoje eu estou deputado federal. Está, mas já foi muita coisa, né? Já fui muita coisa. A minha história é grande. É verdade, por isso que eu tô empolgado por essa conversa. E eu agradeço, mano, a presença aí, cara. Eu que agradeço aí o convite. Pô, show de bola, vambora, vamos bater um papo. Você gostou, né, cara? Você gostou, Pô, ainda tem um carioca aqui, tá ótimo aí. E aí, cara, como tá essa vida de Alexandre Frota? Pô, essa vida tá foda. Vou te falar que eu achei que eu já tivesse conhecido todo tipo de traição, puxada de tapete, filha da inveja, putagem. filha da putagem, mas eu vou te falar que Brasília, aquela frase do Capitão Nascimento no final do filme, O sistema é o foda. sistema é foda. Parceiro. Pode falar? Lá você só tem duas opções. Outro vai pela verba, outro vai pelo verbo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Haja em vista aí que agora o Arthur Lira, que está sentado na cadeira de presidente da Câmara, ele sabe, o Brasil sabe, que ele só está sentado porque eles compraram mais de 360 deputados. Com emenda. Deputado com emenda, levando 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, líder 70 milhões. Comprou porque o Bolsonaro ele precisava ter o controle da Câmara, porque nesses 2 primeiros anos ele não teve o controle da Câmara. Então, E agora a popularidade dele tá em baixa. sim. E ele corre risco de impeachment se ele não tiver o controle do centrão. Eu acho né? impeachment muito difícil justamente Eu por também causa acho, disso que você falou, né? Quando o Arthur Lira, que tem o Centrão, e o Centrão é um negócio extremamente violento, né? Porque eles não se importam com o que está acontecendo, eles se importam com o que eles vão ganhar, quanto eles vão ganhar, quem eles vão privilegiar, né? Quais são os cargos que eles vão ter, os ministérios que eles vão ter. O fisiologismo por ele mesmo. E nesse momento fica difícil, porque você, para fazer um impeachment de qualquer presidente, você tem que ter 308 votos. E você hoje, lá dentro da Câmara, você não tem os 308 votos, pelo simples fato de ter o Centrão no comando. O Bolsonaro hoje ele está sentado na cadeira de presidente especificamente por causa do Centrão. E por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era para o orçamento. Quando veio a campanha para presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o Centrão, numa jogada estratégica bem forte. Você sabe como que foi essa costura? Eles cortaram esse orçamento de 6 bilhões e o general Ramos levou 3 bilhões para dentro do plenário e aí distribuiu e aí o Arthur Lira ganhou. Entendeu? Caralho, caralho. É assim. E o que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara porque você tem 12 minutos para falar. E eu Alguém fez a mesma coisa. Eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi, isso que eu falei para vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva. Aí eles me vaiaram, né? Começaram um frenesi, deram um faniquito lá deles. E aí eu falei, vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar a lista aqui, eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Para mim teria sido muito mais fácil. Eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, General Ramos me ligou, falou, e aí, Frota, porra, fecha com a gente, o caramba, tem as emendas e tudo, e eu não fui. Para mim poderia ter sido mais fácil, mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso, mas eu prefiro ficar tranquilo, cara. Falo para você que eu me arrependi muito, né, de ter lutado tanto para a chegada do Bolsonaro na presidência. As pessoas me criticam, falam, porra, mas tu não pode ser, um cara como você não pode ter sido tão ingênuo assim, Frota, a ponto de não ter visto antes o que ia acontecer e etc e tal. Mas eu mergulhei de coração na parada, porque eu achei que naquele momento ele ia realmente, porra, fazer uma asepsia na política, ia mudar a situação, a gente ia conseguir respirar de vários outros governos que já vinham. E eu não tive assim uma briga com ele. Eu, na verdade, o Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, logo em dezembro,
né, que era dezembro de 2018, a gente começava em janeiro. Em dezembro de 2018, eu comecei a entender e a ver várias coisas que não eram o que vinham acontecendo durante a campanha. Ele virou uma outra pessoa, colocaram um cinturão, blindaram o cara e apareceu pessoas que eu nunca tinha visto no decorrer da parada, né, da campanha. Sabe quem são essas pessoas? Vários. Apareceu um monte de militar, apareceu um monte de cara de terno, apareceu gente de tudo que foi lado e blindaram o Bolsonaro. E a cena marcante, onde eu comecei a ficar, sabe, assim, pensando, foi quando eu estava no Banco do Brasil, onde foi a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E aí, lá para as 2h da tarde, abriu a porta do corredor, entrou vários militares e o Bolsonaro no meio, um monte de cara de terno. E o Bebiano, que morreu de infarto. O Bebiano, as pessoas podem criticar, falar o que quiser, mas o Bebiano, meu irmão, ele ficou 26 horas da vida dele por dia, durante 5 anos, do lado do Bolsonaro. Se tem alguém que ajudou o Bolsonaro, empurrou o Bolsonaro, tirou vários BOs da frente a nível jurídico e o caramba, segurou a parada, foi o Bebiano. E o Bebiano morreu, muita gente acha estranha essa morte dele, né? A gente conversou com o André Marinho, ele mostrou um vídeo aqui no Flow do Bebiano. Um cara forte pra caralho, grande, entendeu? E aí, pô, eu encontro o Bebiano, aquelas pessoas todas que foram entrando para umas salas. Era um corredor enorme, todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei pro Bebiano e falei, e aí, Bebiano, tá tranquilo? Ele falou, tô. Falei, pô, e aí, onde é a tua sala? Ele falou, pô, não tem sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, pô, não acredito. Pra mim, tu ia ser o cara, pô, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira. Pra mim, tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Sim, tu era o cara que ia chegar, Bolsonaro, é o seguinte, estou precisando coordenador disso, ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu tô achando muito estranho as coisas, Frota, porque começaram a me tirar de reuniões, eu não sei para onde eu vou, sabe? Aí tentaram acochambrar ele ali na Secretaria-Geral da Presidência, enfim. Mas qual que era o problema com o Bebiano em si? Eu não sei qual foi o problema com o Entendi. Bebiano. Só o que eu senti foi o seguinte, irmão. Se você corre junto uma temporada e você ganha, porra, você tem que comemorar junto. Com você certeza. não pode largar um cara como o Bebiano sem sala. Isso para mim foi muito marcante. E acendeu uma luz. E fora outras coisas que eu vim vendo. Mas aí quando chegou em janeiro, o Bolsonaro me chama e fala assim, ô Frota, o Temer, através do Onyx Lorenzoni, pediu a cota dele no nosso governo, que é justamente um ministério, uma secretaria. Como o Bolsonaro se vinga da classe artística por causa daquele hashtag ele não, que a Daniela Mercury foi uma das que comandou aquilo, e vários outros artistas, e os artistas foram contra a eleição dele, o Bolsonaro se vinga da classe cultural. Então o que ele fez? Ele, assim que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele tirou o Ministério da Cultura e transformou numa Secretaria de Cultura. Ele já diminuiu ali. E aí, como o Temer tinha pedido ao Onyx uma fatia, Bolsonaro chegou para mim, e eu tenho gravado isso, que dia eu posso até mandar para vocês. O Bolsonaro, o Onyx chega e fala, ó, precisa colocar o Osmar Terra em algum lugar. E aí o Bolsonaro coloca o Osmar Terra na Secretaria de Cultura, sendo que o Osmar Terra nunca fez nada pela cultura do país. E aí o Bolsonaro me chama e fala, Frota, é o seguinte, não gosto do Osmar Terra, ele não vai fazer nada pela cultura, mas eu preciso o seguinte, embaixo da secretaria, do secretário de Cultura, tem 6 secretarias importantíssimas para o fomento da cultura no país. Lei Rouanet, direitos autorais, praças públicas, monumentos e etc., diversidade, audiovisual e não me lembro agora qual que é a outra. São 6. Então o Bolsonaro chegou para mim e falou, pô, Frota,
vê se você pode ajudar o Osmar Terra e monta para mim esse cinturão embaixo dele. E aí, quando ele me chama, eu fui em campo, não fui buscar amiguinho meu, fui buscar pessoas que realmente entendiam da situação. E convidei essas pessoas, algumas aceitaram logo de início, outras tinham que se desvencilhar dos seus empregos e etc e tal, e montei esse cinturão para dar suporte para um cara que não entendia de cultura, que não sabia o que era a Lei Rouanet e que deu uma declaração quando foi convidado como secretário que de cultura ele só entendia tocar berimbau. Aí, eu montei para ele e já era no final do ano, o Osmar Terra, a família dele, mora no Canadá. Então ele falou, olha, Frota, eu tô indo pro Canadá, a gente resolve depois. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, teu avião vai fazer uma escala em São Paulo, você vai ficar lá umas 3 horas, eu vou levar todo mundo para um restaurante no aeroporto e vou te apresentar os seus possíveis secretários e etc e tal. E como você não entende, você pode estar certo que eu estou colocando aqui pessoas que realmente são do meio, sabem, tratam bem de cada tema. Tranquilo. E aí ele foi no avião dele, enfim, eu montei toda a situação lá no restaurante, no aeroporto, enfim, e apresentei todo mundo para ele. Falei, esse aqui, essa aqui, esse. Apresentei o secretariado dele. Isso já acendeu uma luz no governo, que os caras começaram a falar assim, o Frota tá se apossando da cultura. Entendi. O Frota tá querendo o ministério para ele. Não era, o presidente me pediu. Aí eu apresentei para ele, ele foi embora. E, saiu todo mundo, Frota, beleza. Tô feliz, obrigado pela oportunidade, vamos lutar. E o caramba, tô pedindo demissão da Fox para assumir aqui a parada. O cara, com 10 anos de empresa, tô saindo fora, mas meu irmão, pode vir, vai dar tudo certo. E, ele viajou, o Osmar Terra. E o Osmar Terra viajou, passou o ano novo, essa coisa. Quando ele volta, ele se encontra com o Onyx Lorenzoni, os dois são do Rio Grande do Sul. Ele se encontra com o Onyx Lorenzoni e, sem falar comigo, sem pelo menos me informar, resolvem mudar o cinturão. Porque eles já vinham com a cabeça deles de, não, vamos acochambrar aqui a nossa galera. Nada do Frota, nada, sabe? Começaram a fazer esse jogo e montaram isso. Tiraram das 6 secretarias, brother, eles tiraram 5. Eu fiquei só, aliás, eles tiraram 4, ficaram 2. A de audiovisual e a de direitos autorais, o Maurício Braga. Eu falei, cara, isso não tá certo. As pessoas saíram dos seus empregos. O cara tava ninguém chegando em Brasília já, tô procurando flat aqui pra morar. Mas ninguém ainda me ligou pra fazer crachá, ninguém me ligou. Não, vai ligar, calma. E aí, de repente, eu vejo no jornal, fui informado pelos jornais, que, tava montado uma outra pá, vamos chamar assim. Aí eu fiquei puto com isso, obviamente, fui direto no Bolsonaro pra falar com ele. Aí que eu cheguei no Bolsonaro, o Bolsonaro virou para mim e simplesmente falou, não quero saber, irmão, isso daí é problema teu, não vou arrumar confusão, Frota, pelo amor de Deus. Falei, caralho, como pelo amor de Deus? Você pediu para eu montar uma parada, eu tirei as pessoas, botei as pessoas aqui e agora você me fala, pelo amor de Deus? Não, E, cara, um monte de gente falando na cabeça dele, não, é amigo do Frota, vai dar problema, aquela porrada de coisa, enfim. Entendi. Limou os caras, eu fiquei puto. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui pro plenário, meu irmão. Peguei o microfone e soquei forte o Onyx Lorenzoni. Chamei de safado, vagabundo, que não poderia ter feito isso, não sei o quê. E fiz um discurso pesado. Nesse discurso pesado, os caras entenderam. Falou, abriu aqui uma fissura entre o Frota e o governo. Como é que o cara vai e fala do ministro, que é o secretário do Bolsonaro, e ele, senta o pau. Aí sentei a porrada. E nesse meio tempo que eu tô fazendo isso, na mesma semana quase, explode o caso do Queiroz. Que aí
Porra, o Paulo Pimenta do PT faz um discurso muito forte e aponta pra gente que tava ali embaixo, aquela galera nova do PSL, que eu tava junto ali, eles apontam e falam, porra, eu quero saber de vocês que subiram, que se elegeram falando de que iam combater a corrupção, que não sei mais o que, eu quero saber quem é de vocês que vai subir aqui e pedir a prisão do Queiroz. Aí eu pulei e falei, eu quero a prisão do Queiroz. Falei no microfone, ele de um lado e eu do outro. Eu quero a prisão do Queiroz. Quero saber se você quer que o Lula continue preso. Porque eu quero a prisão do Queiroz. Porra, aí, meu irmão, o telefone tocou, Bolsonaro, você tá maluco? Você quer fuder meu filho? E porra, como é que tu pede a prisão do Queiroz, caralho? Não sei mais o que, pagando pra mim, em geral. E passou uns 15 minutos, veio o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chegou no plenário e falou assim pra mim, porra, papai tá puto contigo, Frota. Como é que tu fala isso, porra? Pede a prisão do quê? Porra, cala tua boca, cara. Porra, tu não precisa fazer isso, caralho. No dia seguinte tinha um café da manhã. Eu fui no café da manhã, o Bolsonaro deu de cara comigo, chegou pra mim. Pô, aí tem até na internet, porque tinha uma pessoa gravando, a gente não sabia. Aí ele, porra, me abraça e fala assim, puta que pariu, caralho. Fecha essa matraca, Frota. Você tá maluco? Como é que tu me fala uma merda daquela? Aí ele mandou essa e depois o Bolsonaro ele é cheio disso. Ele dá uma chicotada, depois ele quer aliviar. Aí ele fez a gracinha e a gracinha ficou pior do que a parada que ele falou assim, porra, não sei o que, como é que tu fala essa merda? Porra, Frota, eu quero continuar transando contigo. Mandou assim no meu ouvido. E porra, e saiu. E a porra, tinha uma mulher gravando. Tinha uma mulher gravando, a mulher, porra, pegou, editou essa parada e aí, porra, aparece no dia seguinte um vídeo do Bolsonaro no meu. Porra, Frota, quero transar contigo. Entendeu? E aí aconteceu essa parada. Aí, cara, eu vi que, porra, não tinha mais clima, né? O PSL rachou logo de início, porque o PSL foi um. Eu vim no meio do PSL e não tiro também a minha participação nesses troços, mas o PSL entrou um monte de cara novato, achando que ia resolver a política do país. E, meu irmão, a gente fez uma asepsia lá dentro, mas foram 52% de gente nova que entrou e etc e tal. Mas os que ficaram era só black belt. Era só faixa preta. Não tinha nenhum que, porra, tu falava que era bobinho. Não, só tinha ninguém com 5, 6 mandatos, sabe? 4 mandatos. Os caras casca grossa que ficaram. Aí os caras viram aquele monte de cara chegando, achando que, porra, ia pintar Brasília, ia mudar. Os caras começaram a bater, né? E o PSL, ele foi se fragmentando, ele foi rachando. Ele começou um jogo de briga, de ciúme, de crítica um pro outro. O caralho, era tudo que os caras queriam do outro lado. Os caras deixam os caras se pegarem, entendeu? E vaidade, e não sei o quê. Não, porque eu ganhei tanto, porque eu isso, porque aquilo, que o negócio foi rachando. Eu fui cada vez fazendo mais oposição, porque eu falei, eu agora não posso fugir desse meu discurso. E é um discurso verdadeiro. Eu não mudei. Quem mudou foram eles. E aí eu continuei nessa linha. Aí, pô, chegou uma hora que o Bolsonaro chamou o Bivar e falou, ó, eu quero o Frota expulso do PSL. Ele não pode mais ficar no PSL, porque, porra, cada vez que ele sobe naquele plenário, ele dá uma porrada em mim, dá uma porrada no Ministério da Economia, fala, porra, eu quero tirar. E ainda assim, eu prossegui, eu fiz muita coisa ainda pró-governo, né? Não só ter votado com eles, mas eu fiz muita coisa, como fiz a coordenação da Previdência, fiz a coordenação da CPMI, da Fake News, sou titular ainda da Comissão Especial da Cultura, enfim, fiz muita coisa, só que o meu viés foi atacando, e eu fui entendendo também, sem querer me alongar aqui com cara, vocês. Fica à vontade, tá sendo interessantíssimo saber do... Como assim, cara, se alongar? Senta o dedo. Sem, assim, eu falei, cara, eu preciso me posicionar aqui dentro, e eu comecei a ser mais oposição do que a própria oposição. Né? A esquerda, naquele momento que nós chegamos em Brasília, em 2019, ela estava uma esquerda quadrada. Eles só falavam assim, quem matou Marielle? Quem matou Marielle? E o pau comendo do outro lado, e quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem matou Marielle? Porra! Não tinha uma oposição, tinha ali uma... Porra, era um grito de dor. Um grito de dor. E aí, pô, eu até fiz um Twitter uma vez e falei assim, porra, a esquerda precisa acordar.
E aí, alguns medalhões da esquerda retuitaram e falaram, ó, foi preciso o Alexandre Frota falar para a esquerda acordar. Porque, pô, eles passaram boa etapa, né, do início da legislatura com, porra, quem matou Marielle. Era tudo, pô, quem matou Marielle, quem matou Marielle. Eu também quero saber quem matou, quem mandou matar. Mas eles ficaram quadrados nisso. E aí eu fui partindo cada vez mais para a oposição, cada vez mais votando menos com o governo, né? E aí minha trajetória, o Frota em determinado momento, porque como eu cresci no bolsonarismo, eu vim com aquela cabeça ideológica, radical, né? Ao longo desses anos eu amadureci muito e entendi que lá dentro você tem que se conformar. Não, é o parlamento, cara. Você tem que abrir diálogo com as diferenças. Você não precisa gostar de mim, mas a gente tá sentado aqui trocando ideia, entendeu? E a gente precisa poder debater as paradas que são importantes. Porque, pô, uma hora eu vou precisar de você. Uma hora você vai precisar de mim para votar alguma coisa que é do seu interesse, entendeu? Então, eu fui amadurecendo, fui entendendo. Eu fui o primeiro deputado da direita, né? Que hoje eu nem sou mais de direita, eu sou acho que centro-esquerda, mas eu fui o primeiro deputado da direita a procurar a esquerda e abrir diálogo com eles. E aí cada vez foi ficando mais difícil. Aí, porra, o bolsonarismo, eu tinha, para vocês terem uma ideia, eu tinha 1,5 milhão de seguidores no Facebook, tinha quase 500 mil já no Twitter, Instagram eu não mexo, mas essas duas ferramentas eu excluí, porque a partir do momento que o Bolsonaro falou, não, o Frota tem que sair do PSL, os caras me elegeram alguns meses como traidor. O Frota foi oportunista, ele usou o Bolsonaro e se elegeu, e assim que se elegeu foi uma espécie de cavalo de Troia, entendeu? O Frota entrou e apunhalou o Bolsonaro, e não foi isso, quem me apunhalou foi ele. Ele é que mudou as histórias comigo. O meu papo sempre foi reto com ele, né? E aí, porra, eu fiquei de traidor, os bolsonaristas desceram a porrada em mim, desceram, pô, me apedrejaram, tipo, virtualmente e medievalmente, entendeu? Foi um negócio medieval. É meio que como eles fazem isso, é o que eles fazem, né? E aí foi porrada, xingando minha esposa, minha família, minha filha, o meu filho, o pau comeu, geral. Aí eu tomei a decisão, falei, pô, eu vou sair das redes sociais. Aí saí. Falei, caralho, vou mandar 500 mil embora. Mandei. Desativei a conta e desativei o Facebook. Porque, por qualquer coisa que eu postasse ali, não adiantava. Era porrada o tempo todo. E aí eu entendi isso, falei, eu preciso me afastar. Né? Aí começou aqueles confrontos de rua também. Você passa na rua, os caras, traidor do Bolsonaro, caramba. E aí eu falei, bom, mas eu vou mudar essa história e vou partir para cima. Eu não sou um cara de ficar apanhando quieto. Eu vou partir para cima. E aí fui partindo para cima. Também fui trabalhando bastante e honestamente. Né? E aí eu consegui superar esse tsunami que foi, né, essa minha briga. A Carla Zambelli, meu irmão, ela, 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela. Quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor. Sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu um microfone para ele, ele fez uma declaração para ela. Naquele momento, ele era o Sérgio Moro, né? Era o cara que combateu a corrupção. Foi por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Ele foi lá, fez uma puta de uma declaração para ela, e quando chegou 15 dias depois, 20 dias depois, que ele rompeu com o Bolsonaro, ele rompeu porque o Moro viu. Ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo, mas ali, como ministro da Justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro, e tem gravado naquela reunião dele, Bolsonaro vira e fala, porra, quem manda nessa merda sou eu tô pedindo pra fazer, se não fizer, tira quem não fez, ou então tira o ministro, e olha pro lado. E o Moro aqui, tipo assim, ó, se você não fizer, eu tiro. Ele só não falou nessas palavras. E o Moro tava incomodado, porque o Moro, porra, muda o diretor da Polícia Federal. O Moro não.
o diretor da Polícia Federal eu escolhi. Não, você tem que mudar. Porra, o cara tá enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro. Muda o diretor do Rio, muda a COAF. O Moro viu que não tinha como. Ele que tinha, naquele momento ainda, ele era a áurea da anticorrupção. Ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras. Aí ele pede para ir embora. No dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas. Ele virou o traidor, comunista. E os caras vieram pesado em cima dele. Por quê? O Bolsonaro, ele passa maior parte do tempo dele, cara, defendendo os filhos. Principalmente o senador da rachadinha. Dá pra ver lá, que aí parece que ele tá constantemente em apuros. E aí ele tá em apuros, ele pega, liga lá e fala, o Monark, cara, ele não tá resolvendo as coisas pro Flávio. Tira ele, bota lá no Acre. É assim que ele faz, é assim que ele atua. De uma maneira autoritária. Então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz por debaixo dos panos. E o COAF chegou. Ele muda o COAF, tira o poder do COAF. Entregou o COAF lá para o banco... o Ministério da Economia, né? O Banco Central, na verdade. Primeiro para o Ministério da Economia, você está certo, depois para o Banco Central. Aí, Polícia Federal. Porra, a Polícia Federal tá chegando, vai pegar o Queiroz. Porra, a Polícia Federal intimou o filho, o Flávio... Tira o diretor da Polícia Federal. Muda o cara do Rio de Janeiro. Quem é o cara do Rio de Janeiro? O fulano. Muda. Então ele foi fazendo isso, e isso ele faz o tempo todo, porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país e ocultaram daqueles que ajudaram ele a chegar no poder. Então é meio que ele bota a mão aqui para estancar essa água, vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim. Qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder falar isso. Para ninguém. Sim. Ele não vai poder falar. Então ele vai combater o Covid. Então, isso muito menos. Então ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada para tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir pro debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um dicionário, ele é um poço de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. Sim. Ele é o cara que for debater com o Bolsonaro e, o Ciro, entendeu? Casca grossíssima, Lula com a vivência que ele tem, Dória, o caramba. Eu não tô. Esquece as críticas a cada um. Eu tô falando dos caras, meu irmão. O cara vai sentar. Vai sentar na cara do Bolsonaro, meu irmão. O cara vai sentar de 12 na cara dele a queima-roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. E o pau tá comendo na CPI violentamente, porque tá botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar, porque se o cara mente, não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, igual o Osmar Terra hoje. O Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu, o que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer 2.000 pessoas, que ia acabar logo 3 meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Que, tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí? Eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e quem pega Covid é marica, e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu tô falando aqui. Isso tá tudo documentado, tá tudo filmado, gravado, né? Então, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem uma polarização entre esquerda e direita. O Lula surpreendentemente, o Lula está sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente condenado. Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estacar zero a investigação. Sim, novamente. Mas, porra, para ele se torna candidato. Sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula deu uma crescida boa. E, porra, essa terceira via, ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem Amoedo
O Amoedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Vai que ele até volta. há pouco tempo tinha Amoedo, Luciano Huck e Dória. Danilo Gentili falou que Danilo quer. Gentili e não sei... Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Então, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que... o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compra agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa levada. Contra o Bolsonaro eles compram o Lula.